Pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Williams dos Santos Lúcio para mais um vídeo sobre o Microsoft Teams. Eu sou professor e coordenador na ETEC, professora Luzia Maria Machado Arujá, e para o semestre 2 de 2020, para o segundo semestre de 2020, nós temos que fazer o arquivamento das equipes que finalizaram no primeiro semestre de 2020 no Microsoft Teams. Isso por quê, pessoal? Qual a importância do arquivamento? Primeiro, imaginem o professor ou o aluno que tem 10 componentes, que tiveram 10 componentes lá no primeiro semestre. Agora, no segundo semestre, entram mais 10. Então, olha como fica a visualização aqui, ó, o tanto de equipe que eu tenho. Fica muito poluída essa área das equipes, certo? Com equipes que o aluno já finalizou a aula e que o professor também já finalizou aquela aula, beleza? E, além disso, o arquivamento serve para quê? O arquivamento serve para mim garantir que o professor, por algum problema, algum descuido, algum erro de processo, não apague essa equipe. Por exemplo, aqui essa equipe onde o mouse está de GQT. Essa equipe tem tudo registrado, tem as evidências de que a aula foi realmente dada na forma remota. Ou seja, se amanhã ou depois, o ano que vem, o Conselho Estadual de Educação, o Ministério da Educação quiserem verificar e validar a ocorrência dessas aulas, eu tenho que ter essa evidência. Então isso não pode ser excluído, por enquanto. Amanhã ou depois, se esses órgãos liberarem essa exclusão, validarem, beleza. Mas de momento, eles não podem fazer essa exclusão. Certo? E aí, para isso, então, o ideal é fazer o arquivamento da equipe. Esse arquivamento possibilita que depois, tanto o professor como o aluno encontrem as equipes e tenham acesso aos materiais. Eles vão poder baixar aqueles materiais, verificar, tudo mais. Eles não vão conseguir mais editar essa equipe aqui online, no aplicativo. Não vão conseguir mais fazer comentário, postagens, por quê? Essa matéria, essa disciplina, esse componente já foi finalizado. E aí eu tenho que fazer dois passos interessantes. Primeiro, um passo interessante antes de fazer o arquivamento. Qual que é esse passo? É mudar a situação do professor na matéria, no componente. Por quê? O professor, ele é proprietário da matéria, assim como o coordenador de curso, direção da escola. E, porventura, sem querer, ele pode, de repente, fazer a exclusão. Quando ele exclui, ela não exclui só para ele aqui no layout dele, ela desaparece para todo mundo. Ela é excluída literalmente. Quando eu mudo o status do professor, tiro ele de proprietário para membro, aí ele não tem mais esta chance de excluir a matéria. Não tem mais esse perigo do professor excluir a matéria. Como que eu faço esse processo para mim alterar essa possibilidade do professor? Primeiro ponto, eu vou aqui na matéria. Antes eu vou ressaltar que a minha visualização está em grade, né? Ó. De repente a sua visualização é essa outra aqui, ó. Deixa eu mudar aqui, alternar visualização em lista. Certo? De repente você usa essa visualização aqui em lista, tá? Aí a ferramenta de configuração vai estar aqui na parte inferior esquerda. No modelo que eu gosto, que é em grade, a ferramenta de configuração fica aqui no canto superior direito, tá bom? Então é só uma questão de layout. O Teams ele é muito vivo, essas configurações, esse layout acaba mudando, mas não se desespere, pois a ferramentinha estará aqui. Então, primeiro passo, mudar o status do professor. Vou fazer isso, pessoal, nessa matéria aqui de gestão da qualidade, tá? Primeira matéria. Clico aqui, ó, na reticências da matéria, que abre as opções dessa matéria, desse componente, ó, mais opções. Vou aqui no gerenciar equipe. Aqui abre a equipe, ó, aparecem os membros proprietários, o professor da matéria, coordenação pedagógica, enfim. E abaixo os membros convidados, que são os alunos. O professor, ó, digamos que aqui fosse o professor, certo? Ele é proprietário, ó, a função dele na matéria. Como que eu altero o status dele para deixar ele como membro e ele não excluir essa matéria e não prejudicar o nosso processo de ter as evidências das aulas? Eu simplesmente vou aqui, ó, no login desse professor, no canto direito, onde está proprietário, eu clico aqui na setinha e altero o status dele para membro. Isso vai mudar, ó, olha lá, ele saiu daqui. Agora o professor veio para cá. Agora ele é um membro convidado. Ele não consegue mais excluir essa matéria. Ele consegue ver os materiais, aproveitar os slides e tudo mais. Só que ele não apaga mais essa matéria. Primeira configuração, mudar o
status à função do professor, para não corrermos o risco dele excluir a matéria. Agora eu vou efetivamente fazer o arquivamento do componente da matéria. Eu volto aqui em todas as equipes, certo? Aqui, ó, na minha ferramenta de configurações, ela abre mais opções. Clico nela. E aqui, pessoal, tem o gerenciar equipes. Diferente daqui, ó, do gerenciar equipe, onde eu só altero a configuração dessa equipe, desse componente, aqui no gerenciar equipes, eu altero a configuração de todas as equipes. É uma configuração mais profunda e é onde eu consigo arquivar a minha equipe. Então, clico aqui no gerenciar equipes, ó, certo? Aqui aparecerão para mim, ó, as equipes ativas. Embaixo, as equipes arquivadas, porque eu já arquivei, ó, essas equipes aqui. Como que eu faço o arquivamento? Aqui, nas minhas equipes ativas, eu terei todas as minhas equipes, ó, equipes do semestre passado, que já foram finalizadas, os componentes, né? E as equipes agora do segundo semestre de 2020. Então, como eu falei, só voltar aqui, ó, fica muito poluído, né? Imagina um aluno que tem 10 matérias em cada semestre, professor que dá aula em 20 componentes, 20 matérias. Como fica essa área dele aqui, ó? Fica bem complicado. Então, fazendo esse arquivamento, fica bem mais interessante a visualização, né? Não corre esse perigo aí de entrar na aula errada, enfim, vários perigos aí com essa poluição visual aqui. Então, voltando lá, mais opções, gerenciar equipes. Verifico a equipe que eu quero arquivar. Então aqui, ó, a primeira coisa que eu tenho é o avatar da equipe, o nome da equipe, a ETEC da equipe, a associação que é proprietário, quantidade de componentes, aqui o tipo, se é uma equipe privada ou pública para todos da instituição, visualização, né, se ela está oculta ou não, e aqui, por último, eu tenho as reticências, que abrem mais opções, que é onde eu faço o arquivamento, certo? Aí eu vou mostrar, antes de arquivar, ó, a visão do aluno. Eu estou logado aqui como aluno. Ó. Então, o aluno, estou aqui usando o login de um aluno, né, de teste. Então, esse aluno está nesse componente de PPCP, de gestão da qualidade, e esses outros dois componentes. Então, ela está em 4 equipes. Quando o professor arquivar essa equipe aqui, o aluno não vê mais nessa aba, mas tem como achá-la depois, já vou mostrar. Então, vamos fazer o arquivamento, ó, na disciplina de PPCP, no componente PPCP. Voltaria aqui para o login de professor. Está aqui, ó, esse componente PPCP. Vou no canto direito, mais opções, clico, as reticências. Aqui eu tenho várias opções dessa equipe. E aqui embaixo, ó, eu tenho o arquivar equipe. Então, é aqui que eu arquivo. Certo, pessoal? Eu não posso excluir. Aqui embaixo eu tenho a opção de excluir. Mas jamais eu posso excluir a equipe. Como eu falei, essa equipe tem que ficar lá arquivadinha, guardadinha, como evidência para solicitações dos órgãos, enfim, da própria instituição. Então, clico no arquivar. Quando eu clicar em arquivar, ó, automaticamente ela vai sair aqui da ativa, que eram 31, vão virar 30 ativas, e ela vai entrar aqui na arquivada, como mais uma, teremos 14 arquivadas, certo? Então vamos lá. Esse processo às vezes pode demorar um pouquinho por causa da internet, enfim, mas no geral ela é bem rápida. Arquivar equipe, selecionei. Ele me pergunta se eu quero realmente arquivar e tudo mais. Ele fala que os membros só conseguirão depois entrar na equipe e baixar os arquivos. E tem essa caixinha para tornar o site do SharePoint somente para leitura. Eu também tenho que ativar essa caixinha. Por quê? Tudo que é do Teams fica salvo no SharePoint, que é uma plataforma da Microsoft. Eu selecionando aqui, eu garanto que tanto o aluno como o professor não conseguirão mais editar essa equipe ou excluir essa equipe, que é a principal função do arquivamento. Clico aqui no arquivar, depois de selecionar a caixinha. Clique em arquivar, ele vai arquivando a equipe. Ó. Olha aqui, já diminuiu. Ó. Tenho 30 ativas e 14 arquivadas. A disciplina de PPCP, o componente de PPCP, já foi aqui para as arquivadas. Vamos achar ela aqui, ó. Ela aqui, ó. Já está arquivada. Agora eu vou lá no login do aluno, ó. Só para ver. Ela já sumiu. Não tem perigo do aluno entrar, editar, excluir. E vamos agora no login do professor, ó. Ou em todas as equipes do professor. Ela também sumiu daqui, certo? Então, essa é a importância do arquivamento. Garantir que a evidência fique salva
para a instituição, para os coordenadores amanhã ou depois verificarem se o aluno tirou a nota, se o aluno foi reprovado, se o aluno entrou com recurso, ou se os órgãos que tomam conta da educação também quiserem ver a evidência, confirmar que nós tivemos as aulas remotas. Ah, professor, mas eu preciso ver um slide que eu usei lá naquele semestre, naquele componente, para usar ele agora. Eu tenho como baixar ele, sendo que a equipe está arquivada? Tem. Como que eu acho a equipe arquivada? Tem dois caminhos. Ó. Aqui nessa própria área do professor, onde a equipe não está mais, né, não está mais atrapalhando aqui o layout, aqui no pesquisa eu posso digitar o nome do componente, aí ele aparece. Eu consigo entrar. Então, ó, é o componente de PPCP. PPCP. Olha ele aqui, ó. Ele aparece para mim. Ele está arquivado aqui do meu layout automático, mas ele está arquivado em algum lugar. Aí eu consigo ir lá, entrar no componente, só que, ó, olha a mensagem, essa equipe foi arquivada, portanto você não pode fazer alterações. O professor consegue entrar nos canais, baixar o slide para usar nesse próximo semestre, mas não consegue mais postar mensagens, não consegue excluir nada, não consegue alterar os dados que foram do semestre passado, que é o correto. Beleza? Ah, professor, mas eu queria usar o mesmo vídeo, uma reunião que eu fiz em uma aula do semestre passado. Pessoal, eu não tenho como usar o mesmo vídeo. Aquela aula do semestre passado que eu fiz a reunião pelo Teams, eu tinha alunos específicos e questões específicas. Nesse semestre, por mais que é o mesmo componente, de repente a mesma matéria, o mesmo conceito, eu vou ter perguntas específicas dos alunos desse semestre. Então não tenho como usar uma reunião que eu fiz pelo Teams novamente. Isso não é viável. Eu posso usar o slide, fazer umas alterações e fazer uma nova reunião. É diferente desse vídeo que eu estou fazendo aqui, que é um vídeo autoinstrucional. Você vai assistir e vai aprender o processo. A reunião ao vivo, não. Ela tem questões específicas que aqueles alunos me perguntaram. Eu não tenho como pegar aquela reunião do passado e usar ela hoje. Beleza, pessoal? Vamos arquivar mais um aí, né? Só para garantir. Então, estou aqui em equipes. Vou arquivar agora essa equipe de gestão da qualidade total. Que aquele aluno teste, ó, também tem matéria nela, tem aula nela. Vou arquivá-la. Então, aqui, gerenciar equipes. Entro no gerenciar equipes, seleciono o componente, a gestão da qualidade total, vou lá no canto direito, mais opções, e arquivar equipe. Clico no arquivar equipe, ele me pergunta de novo, né, avisa que eu não poderei mais editar e tudo mais, remover membros, seleciono a caixinha para tornar o SharePoint somente para leitura, e clico em arquivar. Ele está arquivando a equipe, aqui eu mudarei para 29 ativas, ó, e 15 arquivadas. Vou lá no login do aluno. Olha só, o aluno também não consegue ver mais aqui na parte automática. Ou seja, só serão exibidos os componentes que ele tem aula nesse semestre. Ah, mas o aluno quer ver aquele componente lá, um conceito que ele não lembra. Mesma coisa, ele vem aqui no pesquisa e digita ó, GQT. Olha aqui, ó, ele vai conseguir acessar, mas ela não fica mais aqui de forma automática e ele não consegue mais editar o componente. Tá certo, pessoal? Então, é para isso que serve o processo de arquivamento, para garantir que a equipe fique salva como evidência para futuras consultas, tanto dos órgãos da nossa instituição, coordenadores, coordenação pedagógica, enfim, e para garantir que professores e alunos não a excluam e não façam mais edições, porque aquele componente, aquele semestre foi finalizado. Tá bom? Então, agradeço a atenção de todos, peço que quem gostou que curta, que comente, que compartilhe o vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.